O Palmeiras, ele já teve, como você disse, interesse no Borré. É um jogador que, no final, acabou não dando certo na negociação com o Palmeiras. Foi para a Europa e também não vingou ainda, né? Não à toa, tá voltando agora para a América do Sul. O Palmeiras, ele já teve, digamos assim, mais interesse no Borré. Quando o Borré agora não deu certo, ele deu uma sondada, foi entender a situação. E até onde eu sei, esse negócio não avançou. Pode fazer parte dos pacotes secretos aí, Marinho, mas até onde eu sei, o Borré, essa negociação entre Palmeiras e Borré não avançou. O O Palmeiras Borré vai tá ter uma. no. Pode falar. Não, diga. O Borré Manda está ver. no Eintracht Frankfurt, da Alemanha, emprestado ao Werder Bremen. Então teria que romper com o Werder Bremen para o Eintracht Frankfurt fazer a negociação dele. Me parece, Danilo, que o Borré não está no perfil aquele jogador com fome, né? Porque volta da Europa num status daqui a pouco de, né? Claro, não estou aqui julgando o desejo do atleta. Isso aí a gente só conhecendo ele mais de perto. Mas é um jogador que não é aquele assim, surgindo para o mercado, com vontade de ir para a Europa. Ele faz o caminho inverso, ele está voltando da Europa com um salário milionário, com num status diferente daquele perfil que a gente traçou do Palmeiras, né? Pois é, e até o Palmeiras tem essa questão de um jogador para frente, mas ele quer trabalhar essa questão da reposição ao Endrick mais para frente, no meio do ano. O Palmeiras vai perder o Endrick, como todo mundo já sabe, mas gostaria de fazer esse trabalho mais para o meio do ano. O Palmeiras, a gente vai olhar nas últimas janelas de meio de ano, o Palmeiras foi atrás de jogadores mais caros, normalmente no meio do ano. Meio que uma tradição, digamos assim, até porque o mercado europeu também fica mais aberto, às vezes até o mercado argentino, como o Palmeiras foi buscar o Flaco Lopes também. Normalmente no meio do ano o Palmeiras se reforça, como foi com o Arthur agora também, no meio do ano o Palmeiras buscou o Arthur. Então tem essa tradição, o Palmeiras sabe que vai perder o Endrick, mas a janela do meio às vezes oferece mais oportunidades do que essa janela de agora. O Borré seria um bom nome para essa questão, porque é um jogador que joga ali na frente, mas nesse momento eu não estou sabendo, e tem essa questão do perfil que você falou. Inclusive, por exemplo, né, a gente fala do perfil, dessa questão de fome e tal, todo mundo ficou meio assim, nossa, o Palmeiras deixou o Scarpa ir para o Atlético Mineiro. Tem muito disso também, Marinho. Além de o Palmeiras achar que 5 milhões de euros pelo Scarpa não era um valor que valeria a pena, tem uma questão de um certo pé atrás em relação do que seria o retorno do Scarpa. O Scarpa, a gente vai lembrar, o Palmeiras demorou a jogar, demorou a pegar no tranco, digamos assim, e aí ele foi agora jogar, tentar realizar o sonho dele europeu. No meio do ano, quando o Veiga estava meio machucado, estava com um excesso de jogos e tal, o Palmeiras foi conversar com o Scarpa, porque percebeu que o Scarpa não tinha engrenado lá no Nottingham Forest. E aí o Palmeiras acabou conversando e não entrou num acordo. Falou, então tudo bem. E agora o Palmeiras está com o pé atrás em relação a retornos. Então, como você disse, tem esse perfil também. Quando um cara vai para a Europa e volta, muitas vezes ele volta em outra rotação, outro ritmo. Então o Palmeiras normalmente toma muito cuidado. Como eu falei também no começo do programa, o Palmeiras tem uma precaução gigantesca para não estragar o que está rodando certinho ali, que é esse esqueleto, esse esquema de trabalho. E normalmente a gente vai ver jogadores que saem desse perfil, eles são ali em algum momento chutados, vendidos, negociados, liberados, como o caso de Veron, como o caso de Patrick de Paula, como o caso agora do Jailson. São jogadores que não se encaixam nesse perfil, nessa rotação, e acabam liberados. Então o Palmeiras tem muito cuidado para não estragar o que está dando certo. Aquele ditado, Marinho, time que está ganhando não se mexe. E o outro nome que está aí do universo palmeirense, ligado também ao Internacional, é o Maurício, né? O Maurício é uma negociação bastante cara. Qualquer interessado no Maurício, o Inter arranca a sua pedida por 50% dos direitos dele em 8 milhões de euros. E aqui vai uma notícia, eu tenho dito isso porque, assim, vários são os times que em algum momento sondam o Maurício. Corinthians, agora o Palmeiras, o Flamengo. Então, isso é uma situação que eu tenho repetido aqui na live, mas tem algo novo que eu consegui de informações nos últimos dias. Pelo tamanho, pela quantidade de procura no Maurício, o Inter começa a perceber que pode exigir um valor um pouquinho maior. Daqui a pouco pode exigir 10 milhões de euros ali por 50%, porque tem muita gente interessada, sabe? Tem muita proposta alta. O Corinthians chegou a bater em 8 milhões de euros por 70% dele. Então era a fatia do Inter, mais outra fatia que pode ser a do Cruzeiro ou a do empresário.
Então, o Inter não levaria o dinheiro inteiro, obviamente, não aceitou, e também por outras questões de querer manter o jogador. O Inter começa a pensar em subir o preço do Maurício. Eu queria saber de ti, Danilo, aproveitando aí a pergunta do Pedro Dambrowski sobre o Zaid e o Maurício, se são nomes reais, qual é a capacidade de investimento do Palmeiras no Maurício? O Palmeiras percebe no Maurício um jogador que possa valer aí 10 milhões de euros por 50% dos direitos dele, ou daqui a pouco não vai demandar esse investimento todo, não é tão desejado assim no ambiente palmeirense? Eu não tenho essa informação de que o Palmeiras realmente foi. Eu vi em outros veículos e tal, até com todo o respeito, mas eu ainda não consegui confirmar essa informação. Falando do perfil, aí não especificamente aqui se vai atrás do Maurício, não, mas desse perfil que você citou, inclusive, desses 10 milhões de euros e tal, eu não consigo ver o Palmeiras pagando 10 milhões de euros por 50% do jogador. Não me parece o perfil. Não à toa, por exemplo, do Caio Alexandre era 50 milhões de reais, que eu falei, isso daí 10 milhões de euros, mais ou menos, o Palmeiras foi baixar bastante para conseguir fazer um negócio. E com o Maurício seria muito parecido. Eu não consigo ver o Palmeiras pagando 10 milhões de euros para um jogador, ainda mais por uma fatia dele, como você bem disse. E aí, quando você... Pode falar. Não, diga. Não, Vai aí quando lá, não você... quero te atrapalhar. Quem tem informação é tua, não te atrapalho. Eu Não. ia acrescentar um detalhe, mas fica para depois, vai lá. E aí, quando você tem esse leilão que você falou, né, que muita gente começa a vir atrás e tal, o número vai subindo, normalmente o Palmeiras pula fora, que é aquilo que eu falei. No começo ali, o Palmeiras prefere negociações que não tem leilão e tal. Então, quando você fala, você disse agora, o Corinthians está atrás, não sei quem está atrás, normalmente o Palmeiras pula fora. O Inter ainda tem o desejo, assim, se o Inter puder escolher o que fazer com o Maurício, não seria o ideal deixar ele no mercado nacional. O Maurício já teve procura do Flamengo, já teve procura do Red Bull Bragantino e já teve procura do Corinthians, sendo que Corinthians e Bragantino fizeram ofertas e o Inter recusou as ofertas desses clubes também por não pretender deixar o Maurício no mercado nacional. Para o Inter, o ideal é vender para fora, mas a gente sabe que a condição financeira do Inter poderia obrigar o Inter a colocar ele no mercado nacional caso surja uma oferta assim tentadora, uma oferta essa aí, por exemplo, de 10 milhões por 50% dele. Apesar do Inter se dizer num 2024 melhor do que 2023 sob o ponto de vista financeiro. O presidente Barcelos, reeleito, garante que o Inter está numa condição melhor, até por isso está tentando fechar essa contratação do Borré, o atacante que chega por 5 milhões de euros. Feito esse gap, a pergunta do Pedro Dambrowski, gostei do sobrenome dele, Dambrowski, bom de dizer. Também tem outro nome ali, o Zaid Romero, zagueiro do Estudiantes. Esse nome aí, cara, ele tá girando no mercado. Eu acho que tem empresário trabalhando ele no Brasil. Porque, assim, vários clubes já, em algum momento, citaram um suposto interesse no Zaid Romero. Qual é a realidade do Palmeiras, assim? Como você disse também, Marinho, essa época de mercado, a gente que já tá aí há um tempinho rodando aí, já rodando com óleo velho já, né, Marinho? A gente já tá ficando... Vamos deixar a idade de lado, apenas um número. Né? Como disse o Walker, do Manchester City, numa entrevista, perguntado lá sobre aquela matéria de jogadores aposentados e tal, ele falou, não, para mim a idade é só um número, é isso aí, só um número. Não vamos nos envelhecer, Danilo, por favor. É isso. Esses fios de barba branca aqui que estão aparecendo é coisa do computador, não são de E aqui, verdade. ó, o cabelo que foi embora. O cabelo, cadê? Pois é, o Romero, a gente, como você sabe bem, né, tem muito empresário que oferece, e é uma coisa normal. Eu mesmo ontem publiquei, o Wagner Leonardo foi oferecido ao São Paulo, por exemplo, é uma coisa que acontece, é normal. Oferecer, mercado da bola, o papel do empresário é isso. E o Palmeiras, ele recebeu essa oferta, digamos assim. E como disse o Germán Garcia Grova, um jornalista argentino, ele soube dessa oferta, dessa conversa, e o Palmeiras monitora. E aí, quando o Palmeiras, a gente fala, que história é essa de monitora, né? O que é o monitora? O Palmeiras, ou assim como vários outros times, eles têm departamento de análise. O Palmeiras ouve o que o jogador está fazendo, vê o que o jogador está fazendo, faz ali umas anotações e sempre deixa ali 2, 3 opções para urgências. O que são urgências? Putz, chegou uma proposta irrecusável para o Luan que o Palmeiras não esperava. Tem uma opção já na manga, já não é do trabalho do zero.
Amanhã o Al Nassr chega e paga a multa do Gustavo Gomes. E aí não tem o que fazer. Pagou a multa, não tem o que fazer, não tem negócio, é tchau. E aí o Palmeiras já teria opções para conversar. Então o Palmeiras ele monitora alguns jogadores, conversa, sabe as condições e tal, mas não está necessariamente indo para cima, querendo contratar. O Palmeiras está olhando, querendo saber quanto custa, quanto que vai ser, qual é o seu salário, como joga, é canhoto, é destro, constrói jogo, não constrói. Então o Palmeiras faz uma análise, monitora, como vários outros times, não é só o Palmeiras. Aqui a gente está falando do mercado do Palmeiras. Mas tem esse monitoramento, mas ainda não há nada avançado, não há uma conversa, não há proposta na mesa. O Palmeiras está olhando, sabendo quem é o Zaid Romero. É isso aí, isso é muito importante ficar claro, e está claríssimo, Danilo, que é um processo pelos quais passa vários times, né, todos praticamente, nesse mercado da bola, e que muitas vezes o torcedor, ele, na ânsia de querer uma contratação, ele acha que o monitora já é contrata, ele acha que o sonda já tem proposta. São passos de uma negociação que normalmente não são tão rápidos quanto a ânsia pede, obriga, né, quer que seja. As coisas acontecem paulatinamente, passo a passo, devagarinho. Você que está chegando aqui, muito boa tarde. Essa é a live Vai Vem Mercado da Bola do All Sport do Palmeiras. Tem várias formas para você participar conosco. O primeiro é deixando o teu like. Isso é obrigação. Chegou até aqui, tem que deixar o like, porque o like é fundamental no nosso trabalho aqui, na nossa produção de conteúdo. Depois disso, vai lá no chat da live e deixa a tua pergunta. O Danilo está aqui louco para responder todas as questões que vocês fizerem. Ainda tem a enquete. A enquete pergunta para você o seguinte, ó: o que falta para o elenco do Palmeiras para 2024? Zagueiro, meia ou atacante? Você responde e depois, no finzinho da live, vem a resposta, o que o povo palmeirense disse, o que eles querem que seja contratado aí para a próxima temporada. Já te inscreve no canal do All Sport no YouTube, já ativa o sininho de notificações e você sabe, lá em cima está o QR Code do grupo de WhatsApp do Palmeiras também. Eu sempre erro o lado, mas você já sabe, está aqui comigo todos os dias, sabe que eu acabo achando em algum momento. Vamos lá, Danilo. O seguinte, ó. Falaste agora há pouco sobre 4 reforços, e uma questão que me fica é a seguinte: são 4 reforços a mais ou 4 reforços já considerando os já anunciados? Não, são 4 no total. O Aníbal já conta, né, já entra nessa conta, até porque o Aníbal Moreno, o Palmeiras já tinha negociado no meio do ano, não conseguiu e foi conversando com o Racing para essa contratação ser concretizada agora. Já conta, e porque é um buraco que o time do Palmeiras tinha há um tempo, que era o camisa 5, desde a saída do Danilo. Inclusive, isso é um erro que a diretoria do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, eles admitem que o Palmeiras errou nessa reposição do Danilo. Eles estão indo atrás agora. E o Aníbal Moreno já entra nessa conta. O Bruno Rodrigues também já entra nessa conta. Então, em tese, o Palmeiras buscaria mais 2 nomes. Por que em tese, né, Marinho? Porque, por exemplo, como eu disse, pode chegar uma multa rescisória, pode pagar. O Arthur está de sair, provavelmente vai ser anunciado como reforço do Zenit. Então, essa conta pode subir um pouquinho. Mas esses 4, o planejamento inicial desses 4, 2 já foram contratados. E tem aquela velha questão da oportunidade de mercado, né? Vá que pinte uma oportunidade de mercado em quem não gostaria de contratar um jogador de qualidade por um preço reduzido. Antes de falar mais sobre chegadas e nomes que o pessoal está mandando ali no chat, eu queria atender aqui na tela o Matheus Almeida, quase chamei ele de Marcos. Matheus Almeida, como andam as negociações pelas saídas de Arthur e Luan? Valeu pela pergunta, Matheus. Então, o Arthur já está tudo certo, 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros de bônus, é uma negociação até muito alta para um jogador com a idade do Arthur, e que a gente vai lembrar, terminou o ano como reserva. O Palmeiras tinha pagado 8 milhões de euros e vai acabar recebendo uma negociação com potencial para 18. Uma bela de uma negociação para um jogador que não é nem titular. Lembrando que também o Arthur, quando estava no Red Bull Bragantino, já tinha o desejo de ir para a Europa. Esse negócio acabou não rolando. O que transformou esse negócio um pouco mais demorado tem algumas particularidades. O Palmeiras
nessa negociação, tem tratado com 2 empresários. Por quê? Porque o Arthur terminou o contrato dele de agenciamento que ele tinha até outubro com um outro empresário, que é o Nick Arcuri, e mudou para o Paulo Pitombeira. Então, o acordo está sendo traçado em 2 frentes. O Arcuri tinha carta de venda, então o negócio entre Palmeiras e Zenit, ele é tratado com a carta de venda do Arcuri. E os interesses do Arthur com o Zenit são tratados pelo Paulo Pitombeira. E esses são os acordos tratados aí paralelamente, né? E, além disso, o Palmeiras também tem uma questão, um certo receio desses negócios com o Zenit, porque o Zenit já teve problemas com outros times brasileiros e tudo mais. Então, o Palmeiras colocou uma série de garantias nesse acordo, como o pagamento por banco fora da Rússia, como uma garantia bancária caso o Zenit não pagasse, por aí vai. Então, esse é o tipo de coisa que a burocracia acabou atrasando um pouco, mas até onde eu sei, todos os negócios estavam encaminhados já para acontecer. Confesso para você, Marinho, que desde a última vez que eu conversei até agora, já faz aí uma semana mais ou menos, acho até que está demorando um pouquinho para esse anúncio sair. Vou até depois aqui tentar ver se tem mais novidades ou não, mas até a última vez que eu conversei, estava tudo encaminhado. Em relação ao Luan, eu também já publiquei na coluna recentemente, o Luan, ele já teve outras propostas para sair e ele queria ter saído na janela do meio do ano. Ele recebeu uma proposta da Rússia e depois uma outra sondagem do México. E na época o Palmeiras não topou essas negociações. Então agora elas voltam a acontecer, novas sondagens, novas propostas. E o Luan já tinha deixado claro ali que tinha uma intenção de respirar novos ares, de buscar novos desafios, de repente jogar na Europa, aquele velho e bom sonho de todo jogador de jogar na Europa. No momento, não tem uma proposta concreta na mesa pelo Luan, tem grandes sondagens e tal. O Palmeiras não vai facilitar essa negociação, mas também não vai ser algo como é no caso do Gustavo Gomes, que só sai pela multa. Não, o Palmeiras não facilita, mas também dependendo da oferta que vier, assim como aconteceu com o Arthur, o Palmeiras pode sim negociar o Luan. E aí, por exemplo, já volta no caso do Romero, que a gente falou, de repente se vê uma proposta boa para o Luan, já tem o plano B, plano C, plano D e por aí vai. Mas a do Luan, o Palmeiras não vai dificultar ao máximo, mas também não vai chegar e falar a primeira proposta que vier vai liberar, não. Eu quero mandar um abraço para o Pedro Dambrowski. Há pouco a gente leu a pergunta dele, ele mandou um super chat para a gente. Valeu, Pedrão, muito obrigado. Participa da live aí, mandando a tua pergunta. Já deixa o teu like. O Danilo Lavieri está aqui comigo, colunista do UOL, respondendo tudo sobre o Palmeiras. Danilo, eu queria deixar claro contigo uma situação que a gente comenta assim ao longo da live, comentou em alguns momentos e agora novamente, porque tem que deixar desenhado assim. Me parece que o desejo do Palmeiras, por tudo que eu tenho ouvido de ti, é, claro, fazer esses reforços que tu falaste, mas também, caso perca alguém, já ter uma alternativa, um atalho para repor no elenco. O Palmeiras pretende, assim, repor as saídas que podem se concretizar, que estão por se concretizar, do Luan e do Arthur, ou são 2 jogadores que, como estão ali para ser negociados, não vão requisitar um movimento rápido de reposição? Não, o Palmeiras pensa sim, caso essas negociações sejam feitas, o Palmeiras pensa em uma eventual reposição, até porque o Palmeiras não quer aumentar o número de jogadores jovens no elenco, né? O Palmeiras já tem muitos jovens, o Abel já deu uma leve reclamadinha, né? Falou, olha, daqui a pouco eu vou ser processado aí por trabalho infantil, ele usou uma expressão do tipo numa coletiva. Então o Palmeiras sabe que se perder esses jogadores, por mais que eles sejam reservas hoje em dia, são jogadores importantes e que entram e que não são caras da base, né? São caras que chegam ali e que podem jogar tranquilamente. Se o Murilo machuca, o Luan joga 10 jogos seguidos tranquilamente. Se precisa de uma outra opção, se o Palmeiras volta a jogar com 2 pontas, o Arthur entra tranquilamente. Então são jogadores que o Palmeiras sabe que vai trabalhar uma reposição. Mas assim, como não se trata de um jogador titular, não vai precisar ter uma correria, mas vai atrás de alguém, porque eles não querem que continue só garotos. Até porque esses garotos que estão surgindo aí, provavelmente também terão destinos parecidos com o Endrick. O Luiz Guilherme é um jogador que o Palmeiras imagina que vai ter que vender muito em breve. O Estevão é um jogador que talvez seja feita uma negociação no mesmo molde do Endrick. Então você vende ele com 16, 17 anos para liberar lá na frente com 18. Então também o Palmeiras sabe que desses garotos que nem sempre esses garotos ficam por muito tempo. Então, caso essas negociações sejam concretizadas, a gente pode ver sim o Palmeiras indo ao mercado para reposição.
Vamos atender mais um internauta querido que está aqui conosco, o Manuel Messias, colocando na tela aí a pergunta dele. O Palmeiras deveria pelo menos consultar a situação do Gabigol. Chegaria para compor elenco e faria um barulho no mercado tirando ele do Flamengo. Gabigol é um nome que está no ambiente do Palmeiras ou é apenas uma sugestão do Manuel? O que tem de Gabigol, Danilo? É uma sugestão só do Manuel, porque a gente vai pensar bem, o Manuel Messias falou do Gabigol, mas o Gabigol tem um contrato até dezembro de 2024, que era diferente do caso do Bruno Henrique, por exemplo, que ia ficar sem contrato, então você conversa direto com o jogador e consegue fazer a contratação sem precisar por grande grana, né, grandes valores. No caso do Gabigol, você precisaria colocar um valor e você imagina, Marinho, eu sou o Anderson Barros, vou bater na sua porta, você é o Marcos Braz. Eu falo, olá, Braz, vou contratar o Gabigol. Qual é o preço que você colocaria para o Palmeiras, Marinho? Não, a primeira coisa que eu ia te dizer era a seguinte, ó. Senta aqui, querido, a gente tem muito que conversar. Essa conversa vai longe, mas prepara a tua carteira que não vai ser fácil. Lembrando, o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros para o Pedro, na época que o Pedro era reserva e o Flamengo falou não. Então, e o Pedro não chega nem perto da idolatria que tem o Gabigol no Flamengo. Gabigol, por E mais que tenha ainda vivido... Pode falar. o Gabigol ainda negocia com o Corinthians também, né? Pois É é. outra situação. Isso até para o Palmeiras seria legal, né? Ganhar essa rivalidade assim. Chapéu no rival é sempre divertido. O último chapéu bom foi o do Dudu, né? Deu muito certo até hoje. Mas você imagina a rivalidade que é, e aí o Gabigol é um ídolo. Então, quando você perde um jogador desse, tem, lógico, a parte mais objetiva, que é ali milhões de euros e tal, vou para cá, vou para lá, o salário, não vou negociar, não vou renovar, mas tem também o peso da torcida que você traz nas costas ao perder um jogador desse tamanho. E se você perde para o Flamengo, para o Palmeiras, que hoje é um concorrente direto, é muito diferente de você, de repente, vender para um futebol da Arábia Saudita, um futebol do Japão, o futebol do México e por aí vai, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Eu vou atender primeiro o Pedro Dombrowski, de novo, pergunta o seguinte, ó. Ele mandou outro superchat, Pedrão, aqui, ó. Coraçãozinho para ti, querido, ó. Muito obrigado. Gabriel Menino, será que sai mesmo pro América do México, Danilo? O Gabriel Menino é um jogador também que tem recebido sondagens, ele vive de altos e baixos no Palmeiras, o Abel já falou mais de uma vez isso, tanto em coletivas quanto também internamente nas conversas com o próprio Menino e com o Anderson Barros, com a Leila, que é uma questão da concentração do Gabriel Menino, do quanto ele às vezes se ilude com o momento que ele vive, então ele vive um momento bom e ó, cai de produção fortemente, aí volta, joga bem, ele fez uma partida brilhante contra o Flamengo na Supercopa, mas isso foi em janeiro. De lá para cá ele teve muitos altos e baixos, está machucado agora, então dependendo da proposta que vier, o Palmeiras pensa sim em liberar, mas mais uma vez, não seria uma negociação tranquila, fácil, é um jogador que o Palmeiras poderia negociar, mas não com tanta facilidade. O mercado mexicano tem olhado mais para os jogadores, especialmente para os jogadores que já foram da seleção olímpica, a gente vai lembrar, por causa do André Jardine e também por causa do PV, que trabalhou na base do Palmeiras. Então são jogadores, são ex-treinadores que estiveram aqui, ex-treinadores não, são treinadores que estiveram no Brasil e que conhecem muito bem o mercado e que conseguem fazer indicações muitas vezes não tão caras para o mercado mexicano, que às vezes a gente subestima, viu, Marinho? É um mercado que tem muito dinheiro e que consegue brigar, às vezes, com muito mais força do que o mercado brasileiro. Sem dúvida, o mercado mexicano é um mercado interessante. Hoje em dia tem um concorrente logo ali acima que é a MLS, né? A MLS também está investindo bastante. Enfim, são vários mercados que costumam receber os jogadores brasileiros. Nossa matéria-prima, a produção de futebol do Brasil é um dos grandes ativos do futebol nacional, porque acaba vendendo jogadores e recolocando esse dinheiro na roda do mercado. Você tem menos de 10 minutos para participar aqui da live conosco. Então já deixa o teu like. Se você não deixou o like até agora, ainda tem tempo. Deixa o teu like, por favor, e manda a tua pergunta no chat da live reta final. Estamos chegando às últimas perguntas que nós vamos atender aqui. Nós temos ainda a nossa enquete, que você tem tempo para participar. O que falta para o elenco do Palmeiras para 2024, hein? Quais posições que faltam? Demos 3 opções para você. Zagueiro, meio-campista e atacante. Você responde a enquete e no fim da live tem
o resultado. O Diego Portes também nos mandou um superchat. Valeu, Diegão, muito obrigado. A pergunta dele é a seguinte, ó. Boa tarde, pessoal. Danilo, o Palmeiras não poderia olhar para o mercado sul-americano para as duas últimas contratações, no caso do meia e do centroavante? Abraços. Valeu, Diegão. Pois é, o Palmeiras olha sempre, né? Basta ver o elenco do Palmeiras, tem bastante gringo. Recentemente o número de estrangeiros ele foi aumentado, né? Então, na época o Merentiel saiu, por exemplo, porque o Palmeiras não poderia ter mais estrangeiros no elenco, na competição, no Campeonato Brasileiro. Depois acabou aumentando, então você tem mais uma margem. Tem sempre essa questão. Hoje o Brasil, dentro da América do Sul, é de longe o país mais forte na questão econômica, então você consegue trazer jogadores com mais facilidade, né? Do que você ter que buscar alguém na Europa e por aí vai. Então o Palmeiras analisa, sim, ele olha, como o caso do Zaid Romero que foi oferecido, tem outros casos. O Palmeiras trouxe recentemente o Flaco, tem o caso do Atuesta, que na época jogava na MLS, mas que é um colombiano, do Piquerez, propriamente, que é uruguaio, tem o Gustavo Gomes, que é paraguaio. O Palmeiras tem ali os seus sul-americanos, mas sempre de olho nessa questão do limite de estrangeiros. E é um mercado que, economicamente, agora tem o Aníbal Moreno, que chegou agora, então, economicamente, o Palmeiras fica de olho, é mais forte do que os times de lá para contratar, mas tem sempre essa dúvida desse limite de estrangeiros, então não dá para fazer um time com 11 caras de lá, viu? Diego Portes, obrigado, valeu, um abração aí, obrigado pela pergunta. O seguinte também tem outro detalhe, né, Danilo? O estrangeiro, tem muitos estrangeiros que demoram para se adaptar, né? E o futebol brasileiro, tudo que o futebol brasileiro não tem é tempo, né? Não tem tempo, ele basicamente não tem tempo. Vai jogando, jogando, jogando. Se não se adaptou no começo, eu me lembro do Carlos Palacios, que foi do Vasco da Gama e do Internacional, que ele sofreu demais com a adaptação. Ele tinha qualidade, era um jogador interessante. Hoje está no Colo-Colo do Chile jogando bem. Mas no Brasil ele não conseguiu jogar porque não se adaptou e não teve tempo para conseguir fazer essa adaptação. E em 2024 ainda tem um negócio chamado Copa América. Se é jogador de seleção, vai para a disputa da Copa América e acaba que o Brasileirão não para, pode perder até 9 rodadas de brasileiro durante a Copa América. Danilo, a gente atendeu várias pessoas, agora eu quero fazer uma pergunta do Marinho Saldanha, pode ser? Está participando aqui no chat da live. Aqui, ó, qual o plano do Palmeiras para o Bruno Rodrigues? O Palmeiras vê o Bruno Rodrigues aonde? Assim, como parte do elenco? Chega como alternativa para o lado? Vai jogar de centroavante? Chega assim, sei lá, com status a conquistar, como grande investimento? Como é que o Palmeiras vê o Bruno Rodrigues assim nesse movimento de contratação? Pois quando o Palmeiras explicou a contratação dele, eles falaram que a versatilidade é uma das coisas que fizeram o Palmeiras ir atrás. Ou seja, eu não acredito que tenha já uma definição do tipo, ele vai jogar aberto, ele vai jogar centralizado. No Cruzeiro ele jogou de formas diferentes, né? É um cara que normalmente tem a velocidade, tem alguns chutes de longe, né? Não é que é uma grande qualidade dele, mas ele fez alguns golaços, inclusive acho que contra o Grêmio fez um golaço de fora da área. Então é um jogador que tem essas qualidades, essa característica que pode fazer o Palmeiras colocar em diferentes posições. A gente lembra, por exemplo, o Rony, ele chegou no Palmeiras para jogar aberto, o Abel colocou ele de centroavante. Então o próprio Breno Lopes agora, ele jogava mais pela esquerda, agora num sistema com só 2 atacantes, com o Endrick e ele jogava de uma outra posição. Então eu acho que essa versatilidade, ele consegue fazer o Bruno Rodrigues ser visto em várias posições, e dependendo da ocasião. Então o Rony machucou, o Endrick já foi vendido, ainda não chegou um camisa 9, dá para colocar o Bruno Rodrigues, é um cara que vai ficar brigando, tem uma característica até que uma parecida ali com o do Rony, de correr, de brigar por todas as bolas, de conseguir jogar aberto, jogar fechado. Então eu acho que ele tá nessa carta, nessa parte de ser um coringa pro Abel Ferreira, viu, Marinho? Em relação à grana e tal, o Palmeiras considerou o investimento ok, então é um investimento que dá para ele buscar o seu lugar ao sol, aí, como o próprio Abel Ferreira gosta de falar. E, aliás, outra coisa, naquela hora que eu estava falando da comparação do Abel Ferreira, me fugiu qual era a comparação, e o Thiago Braga, que está trabalhando com a gente na retaguarda aqui, ele lembrou e me mandou a mensagem, que era uma comparação na época que foi feita entre Baresi, Van Basten e Romário. E aí ele fala, o Van Basten é melhor do que o Romário, mas eu prefiro o Romário por ser um cachorro magro, essa é a expressão. E aí o Abel Ferreira repetiu, colocou esse vídeo, compartilhando da mesma visão do Tele Santana. Ele gosta de cachorros magros, ô Marinho.
Cachorro magro, aquele vira-lata caramelo que chega louco para o primeiro ossinho que ele vê caindo no chão, o rabinho já tá aqui, ó, tá louco, assim, não precisa nada. Não, se tu estalar o dedo, ele te segue o resto do caminho inteiro. É esse o perfil que o Abel Ferreira gosta.